Opções binárias e a verdade que os gurus te escondem. Existe uma verdade que muita gente não quer que você saiba. Uma verdade que incomoda, que expõe e que pode mudar a forma como você enxerga o mercado. E hoje eu vou falar sobre ela. Sabe aquele trader do YouTube que parece estar ganhando rios de dinheiro, que mostra operações incríveis, sequências de vitórias absurdas, uma assertividade impressionante? Mas quando você presta atenção, adivinha? O cara opera na conta de treinamento. E vendendo aquilo como se fosse real. E eu não tô aqui para julgar ninguém. Já falei que meu papel não é esse. Mas esse é um assunto que traz grande responsabilidade. Porque você, que tá aí do outro lado, coloca o seu dinheiro suado no mercado com a intenção de multiplicar esse dinheiro. E você está acreditando que você está aprendendo com alguém que é um trader de verdade. Quando na verdade você está aprendendo com alguém que é professor de trade. É diferente, cara. Você está aprendendo com alguém que parece ser trader, mas que não é. Qual que é o problema nisso? Qual que é o problema de você seguir alguém que opera na conta de treinamento? Cara, pensa comigo. É muito simples, cara. A conta de treinamento, ela não tem consequência. Quando você opera na conta de treinamento, você não tem medo, você não tem adrenalina, você não tem pressão. Não importa se você perde ou se você ganha, porque aquilo não é real. E o que acontece quando você aprende a operar com alguém que opera na conta de treinamento? Você acaba adquirindo hábitos que no mercado vão causar a sua falência, cara. O mercado real, ele não perdoa esses maus hábitos. Hábitos estes que você aprende com professores de mercado que usam a conta de treinamento ali para gravar os vídeos, cara. Na conta real, cara, cada clique que você faz tem um peso. Cada decisão que você toma, ela carrega uma emoção. Cada entrada é um teste de resiliência mental. E isso muda tudo, cara. Então, como que você vai aprender a nadar com alguém que nunca entrou na água? Alguém que sabe tudo sobre nado pelo que aprendeu nos livros, mas nunca entrou na água. Como que você vai aprender a lutar com alguém que nunca entrou no ringue, nunca levou uma porrada na cara? A pessoa sabe tudo na teoria, ela aprendeu nos livros. Cara, você pode ter a melhor técnica do mundo, o melhor plano do mundo. Tudo isso muda na hora que você toma um soco na cara no ringue. Eu falo porque eu já fui lutador também, já lutei em campeonatos, já apanhei, já bati, e sei do que eu tô falando. A adrenalina envolvida na situação muda tudo, cara. Como que você vai aprender a controlar o seu emocional para se tornar um trader com alguém que não sabe o que é sentir o risco de verdade, cara? Tem muita gente hoje no YouTube ficando boa em parecer ser trader, boa em explicar o mercado, boa em edição de vídeo, boa em dar aula, mas a pessoa é ruim em consciência, cara. Em consciência de ser um trader. Ruim em disciplina em gerenciar emoções, porque não tem emoção naquilo que está fazendo, não importa. Ruim em ser verdadeiro com a sua audiência. Agora, cara, você pode pensar assim, mas o que importa é o conteúdo, né? Não, cara, o que importa é o exemplo. Porque no trading você não aprende só com as palavras, você aprende com a postura, você aprende com a atitude, com a experiência real do que você está vendo. Se o cara que te ensina não está sentindo o mercado, não está sentindo
as consequências das suas decisões, como que ele vai te ensinar a lidar com essas consequências? Se ele nunca passou por uma sequência de loss na conta real, como que ele vai te ensinar a segurar a sua impulsividade? Não existe milagre, cara, não existe fórmula mágica. Existe método, prática e muita humildade no mercado. Conta demo não vai agregar valor para as pessoas de verdade. Porque eu sei que quando você opera com dinheiro de verdade, eu sei o peso que cada decisão tem. Não para vender uma ilusão, mas preparar para a realidade. Se você tá começando agora, cara, ou mesmo se você já opera há algum tempo, fique esperto com quem você coloca como referência no mercado. Por quê? Porque se você está aprendendo a operar com um cara que está ali usando uma conta de treinamento para gravar o vídeo, ainda assim, alguns ainda se dá o trabalho de editar o vídeo para parecer que é uma conta real. Outros nem isso, eles só cortam a tela aqui e deixa aparecendo só o gráfico. Aí eles usam o gráfico para gravar o vídeo. Qual que é o problema disso, galera? O problema é que o cara na conta de treinamento ele vai fazer coisas que na conta real ele não pode fazer. E que se ele fizer e uma hora der ruim, vai destruir a carteira dele, cara. Então, se pergunta antes de ficar aprendendo com alguém no YouTube e tal, se essa pessoa realmente é trader ou será que ela parece ser. Você merece aprender, cara, com quem realmente tem cicatriz no mercado, com quem já caiu e já se levantou diversas vezes. Quem é verdadeiro e vive o que ensina, não quem vive do ensino. É diferente. Porque esse mercado aqui não é brincadeira, cara. Ele é lindo, mas ele é real e as consequências dele são reais. Se você seguir o caminho certo, com verdade, aceitando o risco, sendo consciente das probabilidades, com uma mentalidade sólida, os resultados vão vir no longo prazo. Mas agora, se você ficar adquirindo hábitos ruins, com pessoas que operam na conta de treinamento ali, e faz você achar que elas estão operando na conta real, isso vai destruir sua carteira toda vez, cara. Então lembre-se, cara, treinamento serve para treinar, mas um trader de verdade, ele começa a sua jornada na conta real. Não existe trader de conta de treinamento. Segue firme, cara. Procura aprender com quem ensina o que vive e não quem vive do que ensina, porque é totalmente diferente. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias. E esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho o dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se vou comprar ou vender, explico cada uma das entradas e principalmente falo muito sobre mindset, a mentalidade de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo. Porque esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, dos que saem frustrados dele. Esse vídeo aqui é da série 60 para 6 mil, que é um trabalho, um desafio. Era um trabalho, mas está sendo um desafio que eu me propus a fazer, investindo o mínimo possível na plataforma e crescendo esse capital com disciplina, paciência e sem sair do gerenciamento, ou seja, sem ir para o tudo ou nada, até chegar num valor já considerável de carteira. Então, galera, aqui a gente está operando com velas de 5 minutos. Então, cada vela desse aqui corresponde a um período de 5 minutos de movimentação gráfica. O gerenciamento que a gente utiliza é 10% de risco da carteira. Então, a gente pega aqui o valor que a gente tem, divide por 10. Isso apenas porque eu estou com uma carteira bem pequenininha. Tá? Na minha carteira, eu arrisco 1% ao dia no máximo. Então, fica a dica para você. Né? Arrisca o mínimo possível da sua carteira. 1% é um ótimo risco. Porque dessa forma, quando você perde, você não baixa muito a sua carteira. E quando você ganha, é fácil de você ultrapassar o seu prejuízo. Qual que é a nossa meta? A nossa meta é acertar a operação. Quantas a gente tem que acertar? O máximo que a gente conseguir, ou que a gente tiver disposição para isso. Como que funciona? Isso aqui é uma meta estendida. Eu estou usando esse gerenciamento agora como um experimento para ver se funciona melhor do que fazer uma meta fixa.
Então a gente tem um piso em vez de uma meta. Nosso piso é o quê? É o mínimo que a gente tem que fazer, é uma operação. E a meta em si não existe, eu posso fazer 2, 3, 4, 5, mas em qualquer hipótese, se eu errar, eu tenho que sair do mercado. Então o gerenciamento tem um limite de perdas, mas os ganhos são ilimitados. Se eu tiver uma perda, eu sou obrigado a parar de operar. Enquanto eu estiver acertando, eu tenho o privilégio de fazer mais operações ou de encerrar a sessão. Então bora ver o que o mercado entrega para nós hoje? Aê pessoal, pegamos a nossa entrada, uma entrada de put aqui no AUD CHF, acreditando na defesa desse pullback aí. O preço está fazendo um pullback numa região que foi rompida e agora ele voltou. É o primeiro toque que está fazendo nessa região. Ele travou ali bem no comando de baixa aqui, ó, numa região de suporte e resistência. Então o preço tem tudo para dar uma rejeição aí desse valor e dar uma vitória para a gente linda aí nessa região. A gente pegou um pouquinho aqui na abertura, né? Mas ainda assim a vela aí tende a fechar vermelha. Existe uma probabilidade muito grande dessa vela fechar vermelha. Dando vitória, a gente tem o privilégio de fazer mais uma entrada e se der loss, a gente tem que encerrar o vídeo por aqui. E foi loss, galera. Infelizmente, o mercado não sorriu para nossa análise hoje. A gente pegou um movimento aqui a favor da tendência macro, porém o impulso de alta aqui foi muito forte e acabou rompendo aí. Era uma região boa para a gente estar pegando, uma região de pullback com o topo, com fundo confirmado aqui, ó. Era uma região muito forte mesmo para a gente estar operando. Ela fechou aqui do jeito que a gente gostaria, não deixou uma máxima aqui em cima demonstrando interesse naquela zona ali de preço. Então tinha tudo aí para dar uma reversão, infelizmente acabou não dando. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Vamos corrigir aqui, já que ela rompeu, a gente pega uma entrada. Não, né, galera? Não. Você não tem que fazer nada agora. Agora o que você tem que fazer é aceitar que errou. Errou o quê? Errou a análise? Não, cara. Errou a operação. Você fez seu trabalho, você analisou o gráfico, você entrou numa boa região, você não entrou no impulso, você teve paciência para esperar o momento certo de entrar, você entrou dentro do seu gerenciamento de risco, né? Você não arriscou mais do que você deveria. Então, no final das contas, o que você errou? Será que você errou mesmo? Ou será que só a imprevisibilidade do mercado que entrou em ação ali e não agiu como você esperava que agisse? Então, a forma como você interpreta o resultado, seja ele negativo ou positivo, é a forma como vai definir a sua reação a ele. E eu sei que quando a gente comete um erro, é natural do ser humano, cara, ele querer corrigir esse erro. Então, a primeira coisa que a gente pensa na hora que a gente erra uma operação é em corrigir isso, cara. É em fazer outra entrada aqui e acertar, tá ligado? Não, procurar aqui, não, subiu aqui, principalmente se a gente aprende com pessoas que ensinam vícios errados, cara. E o que é um vício errado? É você errar a operação e querer abrir outra para corrigir, cara. Tá errado, não pode fazer isso. Você errou a operação, cara. Aliás, deu loss, porque não necessariamente significa que você errou a operação. Você pode ter feito uma operação boa e ter dado loss.
O mercado, cara, chega aqui na região, ele demonstra que vai ter força vendedora e de repente não teve. Pô, beleza. E aí? É uma coisa que está fora do seu controle. Agora, como você vai reagir aqui depois disso, aí tá dentro do seu controle. Porque imagina se eu tivesse vendido de novo aqui, ó, na próxima vela. Não, tomei loss aqui, mas agora aqui ele vai voltar. Vou dar 2 taxas aqui, tal, e clica 2 vezes. Aí o gráfico sobe mais uma. Aí chega aqui, nessa região, aí você fala, não, aqui é uma região muito forte. Aqui ele vai voltar. Aí você espera a vela fechar, na abertura você pega mais 4 taxas para compensar as 3 que você perdeu aqui. Aí o gráfico continua subindo. Aí você quebra a conta na próxima vela. Cara, não pode fazer isso, cara. Quem te ensinou isso não é trader. Quem te ensinou isso é vendedor de curso. Trader não faz isso, velho. Beleza, galera? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da mensagem que eu transmiti para você, da operação, do exemplo. E tamo junto. Até o próximo episódio, se Deus quiser.